Gente querida, nós continuamos com a nossa sessão de conversas aqui, que está acontecendo lá no templo e que está acontecendo aqui também. São dois eventos e o legal é que ambos vão estar gravados e acessíveis para vocês depois. E agora, a gente tem o prazer de receber aqui Edilene Modesto, do Fórum de Consciência Negra da própria IBAB. Olha só que legal. Seja bem-vinda ao nosso podcast, Edilene. Obrigada, boa tarde. Então me conta que história é essa. Quanto tempo que está rolando aí esse Fórum de Consciência Negra? Tem 7 anos, é isso? É, por volta de 7 anos. 7 anos. E me conta o que esse grupo faz. Bom, na verdade a gente iniciou nossas ações aqui na comunidade. Lembrando que a IBAB é uma igreja local, né? Então a nossa ação é uma ação local, né? Então a gente começou lá por volta de 2017. As nossas ações elas eram muito esporádicas, então a gente fazia um evento no 20 de novembro, Dia da Consciência Negra e tal, e porque a gente também entendia que era importante falar sobre isso. Sim. Mas a gente foi incentivado na época por um pastor, que ele não é mais pastor da IBAB, que é o pastor Levi Araújo. Sim, amigo, beijo, Levi. Um pastor muito querido nosso aqui. E ele que incentivou que a gente se organizasse para falar sobre essa temática racial. A princípio, a gente ficou um pouco temeroso, né? Porque é um tema muito delicado. E existe dentro da comunidade evangélica a ideia de que não existe racismo na igreja. Ah, sim. Porque somos todos irmãos, somos Total. todos iguais diante de Deus e tal. E nas nossas conversas internas, a gente começou a perceber relatos de irmãos nossos que tinham sofrido racismo dentro das suas comunidades, né? Inclusive, a gente teve algumas situações na própria IBAB. Na própria IBAB. Isso, né? Porque as pessoas às vezes têm uma ideia de que a IBAB tudo funciona, né? Tudo perfeito, né? Mas a gente também teve alguns relatos de irmãos assim, né? Que sofreram racismo na comunidade. E aí, conforme a gente foi ganhando essa proporção, né, com os eventos, com os encontros, a gente foi percebendo que, de fato, não tinha mais como não falar sobre isso. E aí um ponto que ficou delicado para a gente foi, será que a gente não vai dividir a igreja? Será que a gente não vai colocar os negros de um lado e os brancos do outro? E aí a gente começou a perceber que nessa caminhada tinha outras pessoas, brancas inclusive, que tinham interesse na temática, e a gente pensou que seria interessante agregar essas pessoas, porque estrategicamente, né, isso é importante falar, que colocando pessoas brancas para falar sobre o racismo é uma forma de acessar pessoas brancas, né? Porque às vezes eu falando para você, por exemplo, que é um homem branco, sobre as minhas questões, tem um outro peso. E quando uma pessoa branca fala que, olha, realmente existe, e a gente precisa tratar sobre isso, e aí ela vai ouvir um pouco mais, né? Então os caras não foram barrados, não, aqui você, o famoso, né? Você não tem lugar de fala aqui. Não foram. Olha só que legal. Não, que legal. Então tem, o nosso grupo ele tem em torno de 11, 12 pessoas que pensam as ações do fórum, e parte delas, 3 pessoas, são 3 pessoas brancas, né? E são pessoas muito conscientes, sabem do papel delas, sabem o momento de agir, né? E de falar, né? São muito respeitosas, né? Então não tratam das nossas dores com desdém, né? Isso é muito importante. São pessoas muito sensíveis. Que lindo. Né? E é muito bom caminhar com essas pessoas, né? Com esse grupo em especial, porque a gente consegue ver, né, que é uma ação de Deus, né? E a gente trata aqui do racismo como pecado, né? Muito então, além de ser crime, né, na comunidade, a gente trata também como um pecado, né? A gente fala do pecado do racismo. Fantástico. Me fala uma coisa, vocês têm ideia dentro da IBAB, assim, uma ideia de representação? Qual o percentual de negros, por exemplo? A gente vai fazer um censo, né? Um censo. Isso. E dentro desse censo vai entrar esse recorte racial, né? Que a gente acha importante para a gente conhecer a comunidade negra da IBAB. Então a gente ainda não tem esse número exato,
né? Mas você acha que assim, é bem pequena? É que de uns anos para cá, quando a gente começou a falar sobre isso, Começou a a aumentar. gente começou a ver essas pessoas chegando, né? Então hoje a comunidade tem As muitas pessoas pessoas deixaram de negras. ser invisíveis, vamos dizer Isso. assim. É. E Que legal. também algumas pessoas não encontraram lugar nas suas comunidades. Caramba. Porque sofrem, e aí a gente tem os relatos, né? De... Edilene, agora pergunta de branco burro. Branco burro é politicamente incorreto? Não sei, né? Não, acho que talvez você ainda não passou pelo processo de letramento, né, racial, então talvez... Não, me fala uma coisa. Que tipos de racismo acontecem vamos fazer assim, uma coisa para ajudar todas as igrejas, todo mundo, você que é líder, que está assistindo. Qual tipo de racismo que é praticado, que é mais comum dentro das igrejas? E assim, quando a gente fala do racismo, a gente tem que pensar no racismo estrutural, então a gente está primeiro numa sociedade racista, né? Sim. Que as bases, né? Nossa história é uma história, né? Que o povo foi racializado, né? Sim. Primeiro pelos indígenas, a partir dos indígenas, e depois com os africanos que foram trazidos à força para cá, foram escravizados aqui. Então, automaticamente, a igreja também vai reproduzir esse racismo, né, que é o racismo estrutural. Mas tem esse racismo que é mais subjetivo, que é pessoa por pessoa. Então, às vezes, a pessoa vai falar sobre a aparência, né, porque tem essa questão estética. Então, vai falar do cabelo, da roupa, da boca, do nariz. Tem o racismo recreativo, né, que é aquelas brincadeiras, que a pessoa fala que é só uma brincadeira. Às vezes as pessoas falam que é bullying, né? Então às vezes trata racismo como bullying, não, racismo é crime. Então tem essas brincadeiras, né? E aí a pessoa que é negra, ela acaba entrando porque ela fica ali numa situação de constrangimento e ela aceita a brincadeira, mas agora eu tenho visto que as pessoas não têm aceitado tanto, né? Que legal. E tem o racismo institucional também, né? Que é você vê nas igrejas que não tem lideranças, né? Nos espaços de decisão, quem decide as coisas da igreja são pessoas brancas, geralmente homens. Não tem cotas na diretoria da IBAB ainda. Não existe. Na IBAB não tem. Eu sou uma presbítera da IBAB, né? Aí, olha só. Tem 3 mulheres negras, né, no presbitério. Que legal. Qual o tamanho do Não presbitério? são cotas. Oi? Qual o tamanho do presbitério? A quantidade de pessoas? Puxa, eu acabei de entrar e ainda não contei. Mais ou menos. Eu acho que tem umas 12 ou 13 pessoas. 12 ou 13? É. Nossa, então a representatividade é boa. O ideal seria que fosse metade, né? Não, Mas a gente não trabalha com cotas, tá? Mesmo considerando que a maioria dos evangélicos são mulheres e negras. Então, Sim. talvez, se a gente for levar por isso, vocês teriam que ser 7. Isso, aí, se forem 12, teria que ser aí 7. Isso, eu acho que é isso, em torno disso. Então, o que acontece? Nos espaços de poder e de decisão, quem ocupa esses espaços são os homens brancos, né? E na IBAB também acontecia isso. E aí a gente vai ver onde estão as pessoas negras. Ela está na limpeza, né? Ela tá ajudando na cozinha. Né? Não estamos falando que é menor ou maior o trabalho, perfeito, mas é o lugar onde essas pessoas ocupam. Né? Triste demais. Então aí você vai ver, por exemplo, aquela ideia de que os negros cantam bem, então coloca na música, coloca para cantar e tocar. Às vezes vai trabalhar com criança. Então é sempre nesse lugar do serviço, né? Nas bases ali. Mas eu tô com uma curiosidade aqui que vamos lá. Óbvio que eu não Se eu souber responder, né? Eu não tenho como segurar essas coisas aqui. Eu já vi muitas vezes ao longo dos anos. Sou amigo do Ed há muito tempo. Sim. Enfim, minhas irmãs são aqui da igreja. Não, é o presbitério que não gosta de tal coisa, o presbitério que não deixa fazer tal coisa, não o presbitério que não sei o quê. Me parece que o tal do presbitério está dando uma remodelada, chegando gente nova, por exemplo. Chegaram algumas pessoas. Chegaram né? algumas pessoas. Por exemplo, era um espaço que não tinha muitas mulheres, né? Então já teve, assim, em outros anos, tal, em outras formações, mas ter mais mulheres, né? E mulheres negras é uma novidade. Eu estou achando que essa novidade assim enche o coração de esperança que ninguém vai falar mais que não, o presbitério que não deixa, assim, falar, eu estou exagerando aqui. Na verdade, assim, a gente, só para você conhecer a gente um pouquinho melhor, a gente usa bastante o humor
assim, porque todos os assuntos são tão sérios, são tão... Sim, sim, sim. Eu já A gente fiquei... tenta dar uma amenizada porque já é tão delicado, A hora né? que você falou das mulheres negras, assim, essas coisas doem tanto que a gente tem que levar um pouquinho para o humor. E como eu vi várias vezes, não, o presbitério é mais conservador do que os líderes, eu estou achando que esse presbitério aí vai... Assim, a gente tem alguns desafios, né, dessas pautas identitárias, né? A gente tem conversado muito, Tem conversado. estudado, inclusive, Que né? legal. Temos estudado muito sobre as pautas identitárias, porque eu acho que é isso mesmo, a gente precisa ter um fundamento e muito temor, né? Acho que a gente tem que ter temor e tremor, né, diante de Sim. Deus, porque a gente está falando da Igreja de Jesus Cristo, né? E a gente está falando de uma comunidade, então não dá para tomar decisões, né, de forma... Então, o presbitério da IBAB, por exemplo, ele cuida, ele dá direcionamento para a igreja, né? Sim. A gente vai discutir os temas, a gente vai fazer esse movimento junto com o corpo ministerial também, porque é um outro Sim. grupo, né? Então, é um trabalho coletivo. E quem participa dos dois, assim, que é do corpo ministerial e que é do fórum, ganha salário em dobro, assim? Ganha trabalho em dobro. Ah, trabalho em dobro? O Malu é um deles, né? O Malu está com a gente, é o nosso pastor, né? Também, pastor da IBAB. Eu acho que a gente vai conversar com ele. Né? Vai conversar com o ele Malu. Chegou aqui, a gente estava almoçando, não deu para falar nada. Ele estava almoçando. Eu mandei uma mensagem para ele, ele falou, eu estou saindo daqui agora, acabei de almoçar. Mas provavelmente ele vai conversar com você, aí você pode perguntar se ele já está rico, né? Porque pastor da IBAB é outro nível, vocês sabem, né, gente? Eu sei. Tem a história de que igreja para cá do Rio e para lá do Rio, lá tem as histórias É outra todas. qualidade. Edilene, me fala uma coisa. Quando esse tipo de discussão, eu estou perguntando isso porque é tão legal. Os processos assim não acontecem do dia para a noite, Sim. não são as mudanças graduais são as mais definitivas, são as mais Sim. perenes. Sim. Não é uma, vamos mudar agora, aí às vezes você tem que retroceder alguma coisa. Esse tipo de discussão que acontece, por exemplo, sobre raça, isso já transborda para, por exemplo, parte de gênero, ou isso, não, nós estamos primeiro cuidando, ou assim, esse grupo discute todas as questões, como... Assim, tem os atravessamentos, né? Eu sei que você chegou agora, que você não participa de tudo, mas Não, enfim. eu participo de algumas ações, atividades e tal. Na verdade, assim, a gente tem um conceito de interseccionalidade, né? Que você fala de gênero, raça, classe social, tal. O fórum fala mais ou menos sobre isso, mas a gente... E uma coisa que eu acho que é importante deixar claro, né? É que a gente não trabalha com modismos, né, na IBAB. A gente não vai conforme, né, andando conforme a maré, né? Nadando conforme a maré. Não é assim, né? Na IBAB a gente observa a comunidade, a gente ouve a comunidade e percebe que alguns assuntos são emergentes, né? E aí a gente vai tratar desses assuntos. Alguns são mais difíceis, né? Porque esbarram em várias questões. A questão de gênero é uma delas, né? E aí você vai falar de feminismo. Aí tem um outro recorte que é o feminismo negro, que é totalmente diferente não, é um pouco diferente, né, do feminismo lá da sua origem, né? Mas aí a gente tem a questão também de homoafetiva e tal. Então são vários temas que vão surgindo na comunidade e que a gente não pode ficar indiferente. Então a gente precisa tratar sobre isso. Porém, é um terreno muito delicado, né? Porque envolve muitas questões, né? Então você ainda tem, embora a gente esteja na IBAB, mas você tem algumas pessoas que já são mais conservadoras, Sim. né? Algumas pessoas já são mais progressistas, tal. Então a gente vai nesse movimento, né? Eu adorei a sua provocação. Nós não nos guiamos por modismos, e então isso significa que tem igrejas tratando de todas essas questões, não só racial, não só gênero, mas todo clima, enfim, assuntos que estão aqui no fórum, no Conversas. Inclusive, alguns pegam assim o que está sendo falado e colocam na igreja como uma forma de publicidade ou alguma coisa assim. Eu não sei se é publicidade, mas assim, tá todo mundo falando, vamos falar também, porque aí a gente fica todo mundo na modinha aí, né? Entendi. E aí às vezes faz um movimento de
que não é tão consistente, né? Que não nasceu da própria comunidade. Eu acho que cada igreja, né, cada comunidade, ela precisa se debruçar, conhecer os seus membros, conviver com as pessoas, ouvir as pessoas, porque eu acho que falta muito isso, né? E ouvir de uma forma muito generosa, sabe? Muito cuidadosa, porque a gente está, às vezes, tratando de dores, né? A gente está falando sobre histórias de vida, né? E para nós aqui do Fórum é um terreno muito precioso, né? A gente não vai tratar como mimimi. Se a pessoa está falando que ela sofreu aquilo, eu não posso duvidar, né? E caminhar com ela. Então, o Fórum, né, aqui na IBAB, ele tem um viés mais pastoral, né? Nós temos uma certa militância, né? Porém, o nosso objetivo é o pastoreio, né? Que é o perdão, a reconciliação, promover, né? Perdão, reconciliação, reparação, justiça, E né? onde, aí é outra pergunta super curioso, onde você ficou tão articulada desse jeito? Acha que eu não ia perguntar? Sério, que é uma delícia, porque o lance da articulação assim facilita a transmissão do discurso ou a sensibilização para algumas questões. A gente Certo. precisa, para todas essas questões, de gente como você, Que bom, para que falar. bom, que Muito bom. É gostoso, bom poder muito contribuir. agradável e ao mesmo tempo. Você conhece todos os tipos de ativistas, você conhece Sim, todos. Então, conheço. em alguns casos, a luta é justa, a luta é urgente, mas a gente tem que. O nosso distintivo é o amor. Então, quando a gente É. fala de uma forma mais empática, vamos dizer assim, aí a gente consegue sensibilizar melhor e adorei. Não sei se eu consigo te responder. Acho que assim, eu acho que quem veio antes de mim levou muita pancada, né? Então, o movimento negro, ele surge, não me lembro exatamente, mas o movimento negro, né, independente de comunidade, né, de igreja, são pessoas que sofreram muito, né? E então, às vezes, essa agressividade que a gente às vezes observa, ela é um pouco legítima. Então, eu acho que para mim hoje é um pouco mais confortável porque alguém, né? Então, quando eu estou aqui, eu não estou sozinha, né? Eu sempre falo isso, né? Tem outras pessoas comigo, né? Pessoas que lutaram, né? E eu acho que essa articulação, talvez pela minha profissão, né? Eu sou professora, Ah, então né? pronto, tá aí, tá aí. E aí eu acho que isso ajuda um Tá aí. pouco. Não, é o sacerdócio. Eu sou filho de professores e sou professor também, então, que E lindo. aí hoje eu coordeno uma escola, né? Então eu acabo falando muitas vezes, porque eu dou formação, né? Eu sou formadora também. E eu era professora universitária até pouco tempo, então eu acho que isso me ajuda um pouco, né? Olha a importância da educação. Hoje falamos com Sim, o Robson Jacinto aqui, falando sobre a educação é a. fundamental, né? Então, nossa, que lindo, Fundamental. que lindo. Né? Eu acho que é a educação que faz a gente alcançar esses lugares, né? Por isso que ela é tão atacada, né? Porque principalmente para a população negra, que é o que menos alcança, né? Os melhores postos, né? Que conclui, por exemplo, o ensino médio, né? Ou que não chegam às vezes nem no ensino, não terminam o ensino médio, não chegam no ensino superior, né? Então tem muitas lacunas aí, Foi né? E eu acho que a interessante, educação acaba. foi interessante que, assim, vamos deixar enfatizado que a gente está falando de vidas. Quando a gente. Não é um tema, a gente está falando de uma população cujos jovens são Então, a cada dizimados. 23 minutos, um jovem negro morre no Brasil. Ai, olha As só, mulheres negras são as que mais sofrem com a violência violência. obstétrica, são as que mais sofrem estupros. As crianças negras, por incrível que pareça, no Rio de Janeiro, são as que mais são atingidas por bala perdida, né? Então é uma bala que ela tem endereço, Seletiva, né? né? É uma bala que tem Bala. endereço, né? Então, se a gente pegar as estatísticas, né? A população carcerária mesmo no Brasil, ela é negra. Então, as pessoas falam assim, lógico que tem mais negro na prisão do que porque a população é negra. Eu falei, poxa, por que a maioria não poderia estar na universidade? Exato. Né? Não, Se nós perfeito. somos a maioria, então a gente teria que estar nos melhores lugares. E aí, quando a gente vê, não é uma realidade do Brasil. Nós somos 56% da população, né? E aí você vê as pessoas em condição de rua, né? Que
não moram, né? Porque ninguém mora na rua, porque a rua não é casa, né? Mas que vivem nas ruas, você vê é uma população que é negra, né? Então as estatísticas estão aí para mostrar, né? Que existe uma cor que é penalizada, que é sacrificada em nome do quê, né? E aí a gente está aqui no Conversas ouvindo, e uma das coisas que sustenta esse racismo é o capitalismo, né? Que a gente ouviu isso ontem, né? E o capitalismo ele sustenta. Então a gente precisa diminuir as desigualdades. E aí uma forma de diminuir as desigualdades é a educação, né? É oportunidades, né? Tem várias coisas. É tanta coisa. Amei o nosso papo, amei Que bom, que bom. o seu jeito de colocar as coisas e só tenho que pedir a Deus aí que transborde você de discernimento, de Amém, sabedoria, amém. de graça Amém, para receber pessoas. O lance de ser uma igreja grande, tem muita gente assim em busca de ficar anônimo, porque está tão machucado que não quer conversar com ninguém. Sim. Fica ali invisível, mas que Deus conduza um espírito de cura através do trabalho de vocês. Amém, amém. Para todo Eu mundo. sou muito grata assim, pela oportunidade, né, de falar sobre isso. A gente tem, às vezes, poucos espaços, né, e encontra muita resistência, às vezes, né, das comunidades para falar sobre isso. Enquanto isso, as pessoas estão sofrendo e estão morrendo nas comunidades. É verdade. Por falta de oportunidade mesmo de colocar para fora e serem curadas, né? E serem legitimadas, visibilizadas, né? Então, o nosso trabalho é esse aqui. E eu sou Respondendo à pergunta que é o tema do Conversas desse ano, a esperança, especialmente quando a gente vê alguém trabalhando como vocês. Obrigada, a futuro. A futuro, sim, estamos a futuro, aqui para isso. Exatamente, a futuro, a esperança e a futuro. Tá gostando do conteúdo? Então se inscreve no canal e curta esse vídeo, assim o YouTube vai entregar para mais pessoas. Mais do que isso, você pode se tornar membro do canal, ter vários benefícios, ganhar um monte de livros super selecionados e assistir em primeira mão algumas das nossas gravações, incluindo as falhas de bônus, e não são poucas, viu? Fica com a gente. Aí, valeu, contamos com a sua ajuda, valeu!